Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pode tomar os vossos assentos. Estaremos nesta noite, com a graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus, dando esse estudo nesta noite. Agradecer primeiramente ao nosso Deus pela oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui para poder ministrar esse estudo que é a Agenda Islâmica 1, onde nós vamos estar falando sobre Ramadã, um jejum conturbado, né? Agradecer ao nosso pastor também por nos dar essa oportunidade, para podermos estar aqui nesta noite ministrando esse estudo. E eu tenho certeza que os irmãos vão ouvir e vão entender um pouco como que é o jejum dos muçulmanos. Também o pastor Gibara, que faz parte da comissão. Eu também agradeço também ao pastor Gibara, que com ele tem outros irmãos, pastor Sandro, pastor Marcelo Facori, e outros irmãos também que fazem parte dessa comissão para trazer esses estudos. E nesta noite nós vamos estar lendo, meus irmãos, gostaria de abrir, os nossos irmãos abrissem a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 14, onde esse estudo foi preparado pelo presbítero Marcelo Facori, que mora ali em São Paulo, no Belenzinho. Ele nos ajuda muito lá na nossa igreja sede, ali, o nosso pastor José Wellington, e também um amigo nosso também de juventude. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos para o nosso estudo de hoje, estudo número 695, Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14, que diz assim: Bem-aventurado os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim têm direito a comer da árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Amém? Nós estamos baseando em Apocalipse 22, capítulo 14, onde nós temos aqui a introdução nesta noite, onde diz que já tivemos a oportunidade de trazer um estudo sobre o jejum anual dos muçulmanos, o Ramadã. Os irmãos lembram que no ano passado nós já mencionamos algumas coisas, como é que é o jejum do Ramadã. O assunto, nós gostaríamos de enfatizar características e aspectos relevantes desse importante ritual islâmico. Destacamos que, apesar de os muçulmanos jejuarem por 30 dias seguidos, os irmãos sabem que eles jejuam por 30 dias seguidos, uma vez ao ano, que eles fazem isso, e todos os anos isso não lhe assegura a santificação diante de Alá. Mesmo sendo um período de extrema comunhão e retidão diante de Alá, sempre contam com a probabilidade de não serem realmente perdoados por Ele, conforme já aprendemos em estudos anteriores. Então, os irmãos veem que eles não têm a certeza de serem realmente perdoados por Alá, né? Vamos relembrar como se comportam os muçulmanos das diferentes regiões do globo terrestre durante o período do Ramadã. Meus irmãos, uma observação que nós vamos abrir aqui. Os irmãos viram o vídeo, né? Como eles estão crescendo, o crescimento que eles estão tendo. Se nós formos parar e basear do estudo que nós tivemos do ano passado para este ano, praticamente dando um ano, os irmãos vão ver que eles estão crescendo muito. E uma observação que vocês vão observar que nós temos visto que tem muitas empresas hoje que são ligadas aos muçulmanos. Hoje, se você for aqui em vários locais, estabelecimentos, bancos, lojas de carros, shopping centers, você vê muito muçulmano trabalhando lá. Eles não têm vergonha de se vestir com aquelas roupas típicas deles, eles vão para o seu trabalho, estão ali. Eu tenho observado que alguns lugares estão aumentando cada vez mais, principalmente quando você vai em loja de carro, que às vezes o pastor Cássio e eu, às vezes, vamos aqui numa loja que
às vezes a gente verifica, vai comprar algum carro para a igreja ou para nós mesmo, pessoal, nós observamos que tem muita gente que são muçulmanos que estão trabalhando ali naquele local. E o pastor Cássio, até o ano passado, ele ele até explicou aqui para nós que teve um muçulmano que ele começou a falar com ele e evangelizou aquele muçulmano, né? E nós temos visto também nas viagens que nós temos feito à Europa, eu e o pastor Joel, nós temos visto o crescimento deles, né, em vários locais, principalmente no Reino Unido, mas tem muito muçulmano ali. Inclusive, o pastor Francis sempre tem falado que tem muitas pessoas no meio do governo. Nos Estados Unidos também, se os irmãos observarem, você vai ver que tem muito deles políticos, né, no Congresso aqui americano. No Brasil, eu não sei informar, mas eu creio que no Brasil também deve ter muitas pessoas ali. Então, os irmãos vão ver como eles estão crescendo no mundo inteiro. Inclusive, se você observar comerciais em televisão, na internet, você vê, sempre aparece, uma hora ou outra, aparece um comercial deles, falando do trabalho deles, divulgando o Ramadã, né? Então, nesta noite, nós vamos aprender um pouquinho do jejum, como é que eles fazem, né? Como surgiu o Ramadã no seu estudo. Para começar, precisamos nos lembrar que Maomé, o maior profeta do Islã, foi quem recebeu de Alá a ordem desse jejum. O jejum do Ramadã é obrigatório a todo fiel muçulmano e também um dos 5 pilares do Islã. Durante esse período do Ramadã, que todos os escritos sagrados foram revelados por Alá, o Alcorão, inclusive o Torá, os Salmos Sagrados e o Injil, que são os Evangelhos. Aqui nós vamos observar uma coisa muito interessante. Mas aqui cabe um importante questionamento. Como, se o Alcorão começou a ser revelado quase 700 anos depois de Cristo, então a gente vê aqui, o Alcorão foi revelado para o Alá 700 anos depois de Cristo. Ou seja, nós vamos ver aqui, daqui para frente, algumas coisas que acontecem que eles não sabem nem explicar o porquê, né? Os evangelhos já haviam sido escritos e pregados a todo mundo conhecido até então. Lembrando que o jejum do Ramadã não era conhecido até que houvesse uma revelação ao profeta Maomé. A quem antes teria sido revelado tal profecia e instrução? E por que nada sobre tal jejum está mencionado na Torá, nos Salmos e nem no Evangelho? Então nós vemos aqui, por que não foi mencionado nesse período? Somente o Corão traz a revelação e a obrigatoriedade deste jejum, conforme podemos verificar. Depois os irmãos vão ver aqui que o presbítero Marcelo colocou alguns versículos do Alcorão aqui falando a respeito do jejum deles, né? Nós observamos aqui embaixo que o Ramadã é também o nome dado ao 9º mês do ano no calendário islâmico, que, assim como o judeu, é um calendário lunar. Como há uma diferença de 10 dias entre o calendário lunar e o solar, nós temos aqui, a cada ano, o Ramadã é antecipado em 10 dias com relação ao ano anterior, ainda que no final de 32 anos e meio, o Ramadã terá percorrido todas as estações do ano. Então, os irmãos observam que o Ramadã ele muda de 10 dias conforme o calendário lunar deles, né? Que é diferente do nosso. Uma coisa que nós vamos ver aqui na frente, que no ano passado, o ciclo lunar é menor que o ciclo solar. Você vai ver que no Ramadã, no ano passado, se iniciou no dia 23 de março, no calendário deles. Mas no calendário islâmico, o Ramadã será sempre no 9º mês. Ou seja, eles fazem a mudança da nossa data com o calendário deles, sempre caindo no 9º mês.
Neste ano de 2024, o que equivale ao ano de 1445 no calendário islâmico, o Ramadã começa no dia 10 de março e vai até o dia 8 de abril no calendário deles. Os irmãos viram que aqui no nosso pastor falou que o Ramadã se iniciou este ano, no dia 10 de março, e no ano passado se iniciou no dia 23 de março. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, meus irmãos, semana passada, eu até comentei com o pastor Joel, como eles estão pegando muita força, né? Eles estão propagando em vários lugares. Eu vi uma notícia na internet que um grande esporte que se tem no mundo, que é a Fórmula 1, eles têm, as corridas sempre acontecem aos domingos. E na reportagem que eu estava vendo, este ano, como foi no Oriente Médio, eles trocaram a corrida do domingo para o sábado, justamente por causa do calendário islâmico. Eu até comentei com o pastor, eu nunca vi uma coisa dessa. Então, os irmãos vê como eles estão pegando tanta força. Ou seja, muitas coisas envolvidas. Isso foi a reportagem que eu vi desse esporte. Eu calculo que outros tipos de esporte, outros eventos que estão acontecendo, com certeza, foi mudado o calendário justamente por causa do Ramadã, o dia que está começando. Eu fiquei pensando, falei, como é que eles estão pegando tanta força para poder mudar uma programação que de anos e anos sempre foi desta forma, para se adequar ao calendário da agenda islâmica e começar o Ramadã. Então, os irmãos veem que eles estão avançando muito, eles estão crescendo muito, não só nessa área, no mundo inteiro, que nem eu falei agora há pouco, em investimentos, em empresas, bancos e outras áreas que eles estão pegando muita força, né? No calendário lunar islâmico, cada dia se inicia-se pela sua noite. Então, a terça-feira inicia-se ao menos às 18 horas da segunda-feira e não à meia-noite da segunda-feira e 0 hora da terça-feira, como no nosso calendário. No mês do ano do calendário islâmico, não são sempre do dia 29 ou 30 dias, e nunca 31 dias. Então, uma observação, os irmãos vão ver que no calendário deles não existe o dia 31, é sempre 29 ou 30. Então, até isso eles têm uma diferença grande do nosso calendário. O dia do Senhor, de Alá, é sempre às sextas-feiras. O dia mais sagrado para eles é sempre às sextas-feiras. A oração mais importante e mais bem recebida por Alá é às sextas-feiras, no meio-dia, feitas nas mesquitas. Uma outra observação que eu coloquei aqui, há mais ou menos, acho que uns 20 anos atrás, uma coisa que eu nunca esqueci, está na minha memória, eu fiz uma viagem para Los Angeles, e eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto de Los Angeles, eu estava saindo, aí eu vi uma pessoa, um senhor, com um tapetinho, eu não sabia o que era, não tinha entendido, e ele estava com aquela roupa que eles costumam usar, né? E num canto do aeroporto, era mais ou menos acho que eram umas 6 horas, 15 para 6, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, e foi que a hora que ele estava procurando um local para dobrar o seu joelho. Aí eu vi a hora que ele abriu um negocinho ali, abriu um tapete, estendeu o tapete ali, começou a dobrar, dobrou o seu joelho e começou a fazer aquela reza dele, né? Então é uma coisa que eu vi aquilo ali e falei, nossa, mas o que seria, né? Depois, com o tempo, a gente vai vendo, vai estudando o Ramadã, e aí eu entendi que aquilo ali era uma pessoa que estava fazendo a sua oração naquele dia. Então, ou seja, eles não têm vergonha de abrir o seu tapete e orar aonde for. E nós, muitas das vezes, nós nem carregamos a nossa Bíblia, porque nós ficamos com vergonha para as outras pessoas não verem que nós somos cristãos, que nós somos crentes. Então, isso me chamou muita atenção. Eu gosto sempre de, quando eu venho na igreja, eu procuro sempre trazer a minha Bíblia e mostrar para os meus vizinhos, lá quando eu saio de casa, eu saio com a minha Bíblia na mão, saio de paletó e gravata, para eles verem que eu estou indo para a igreja. Então, muitas das vezes, eles colocam a roupa deles e eles não têm vergonha. Aonde for, eles estão ali dobrando seus joelhos, fazendo as suas rezas, né? E eu lembro também, na viagem que nós fizemos, junto com o pastor Cássio, lá, quando nós fomos para Bangladesh,
Alguns lugares nós vimos em praça pública, tem um lugar que você puxa o tapete para você fazer as suas orações ao ar livre, no meio do povo, ou seja, eles não têm restrição em lugar nenhum. Eles vão, dobra o seu joelho e faz a sua reza, a sua oração, que eles têm que fazer para o Alá, né? O Ramadã inicia-se com uma intenção e um propósito em se cumprir um ritual. Deve ser definido já na noite que antecede o primeiro dia do jejum, ou renovados a cada noite. Então, aqui, avançando um pouquinho, então é permitido aos fiéis, nós vamos falando sobre o jejum, né? Então é permitido aos fiéis comerem de tudo, vagarosamente, em refeições pequenas e equilibradas para não fazer mal. São feitas várias refeições durante a noite e em pouca quantidade. Isso é o início do jejum que eles costumam fazer. Então, eles vão comer vagarosamente, são pequenas refeições equilibradas, para não fazer mal para eles, e são refeições durante a noite e em poucas quantidades. Eles não podem comer muito para não pesar. É sempre bom convidar alguém, olha o que eles procuram sempre fazer. É sempre bom convidar alguém, ainda que não seja muçulmano, para alimentar-se em sua casa, aproveitando a oportunidade para pregar o Islã. Isso é o que o nosso pastor tem nos ensinado. Eles procuram convidar uma pessoa que não é islâmica, ou que não é muçulmano, para poder ir lá participar junto com eles do Ramadã. E ali eles aproveitam para poder evangelizar a você. Mas, com a orientação do nosso pastor também, como falou no domingo passado, o pastor Francis, convidando um muçulmano, falando com um muçulmano lá no Reino Unido, convidou ele para poder entregar o jejum juntos no mesmo dia. Foi quando a pessoa falou assim, mas vocês fazem o jejum junto conosco? Sim, nós fazemos. Então, vamos entregar juntos o nosso jejum na nossa igreja lá em Londres. E a pessoa aceitou o convite, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, eles convidam nós para participarmos com eles, mas nós também vamos convidá-los para poder participar conosco, né, e apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, né? Melhor fazer o desejum sempre na presença de familiares, o que eles costumam fazer, sempre com os familiares dele. Aconselha-se a começar o desejum bebendo água e comendo frutas ou tâmaras. Claro, isso não é sempre o que acontece, mas isso é o costume que eles têm, sempre tomando água, comendo frutas e tâmaras. Uma observação que o presbítero Marcelo colocou aqui, na Turquia, por exemplo, este é o período em que mais se come e que mais comida é oferecida nas ruas para se comprar lá na Turquia. Quando nós estivemos na Turquia, nós também observamos aonde você vai, você vê muitos deles e muitas mesquitas, né? É mesquita para tudo quanto é lado. Tanto ali na Turquia, lá na Bangladesh, lá no Reino Unido também. E nós estamos começando a ver aqui também. Tem um lugar aqui perto que eu nunca vi, aqui em Pompano Beach, um local que tem uma mesquita lá também, né? Durante o jejum, durante o dia, não se pode beber água, nem outros líquidos, nem alimentos sólidos, nem mesmo qualquer tipo de medicamento eles não podem tomar. Nem relações sexuais, nem pensamentos maliciosos ou malignos, nem cigarros ou jogos, nem perfumes, nem mesmo chicletes ou balas eles podem utilizar no período que eles estão em jejum. Mas olhando aqui embaixo, é uma observação. Ir ao dentista, usar anestesia, pode, mas não são proibidos os medicamentos? Aqui nós vemos uma contradição, que lá em cima ele fala que medicamentos não pode, mas neste caso, como é que eles fariam, né? Aqui nós vamos observar também, pessoas em algumas condições e limitações físicas não precisam jejuar, ou se preferirem, podem fazê-lo em outra época do ano, como, por exemplo, mulheres grávidas,
mães que estejam amamentando, pessoas que não possam interromper medicações, diabéticos ou epiléticos, pessoas com câncer, pessoas com muita idade e falta de entendimento, crianças muito novas e sem discernimento, pois começam a praticar o Ramadã somente quando atingem a puberdade. Então, nós vemos aqui que essas pessoas que estão nessas situações, eles não precisam jejuar nesse período do Ramadã, que eles fazem um jejum durante 30 dias direto. Ainda estão isentos viajantes de longas distâncias ou regiões remotas, ou seja, então, as pessoas que estão viajando, estão em locais diferentes, eles são isentos também de participar do jejum do Ramadã. Agora, indo para o outro ponto aqui, qual é a finalidade do Ramadã? Qual é a finalidade do Ramadã? Ensinar a cada um a dominar os seus desejos, expondo o organismo a sentir fome, aprendendo a dominá-lo. Sentir fome para saber como sente os famintos e necessitados, ou seja, eles colocam aqui que eles precisam sentir fome para saber como uma pessoa que não tem condição sente, quais são os sentimentos que ele tem. Permitir que Alá possa renovar o caráter de cada um para o bem do próximo e para mais comunhão com o próprio Alá. Essa é a finalidade do Ramadã. Ensinar o cônjuge a valorizar o seu par, fazer com que se cumpram as 5 orações diárias que eles têm. Eles aprendem que eles têm que fazer aquelas 5 orações diárias deles, né? E aquele que jejua tem uma súplica atendida todo o dia. Buscar o perdão de Alá pelos pecados cometidos, uma vez que o período do Ramadã, as orações e o perdão têm peso e valor dobrado. Ou seja, essa é a finalidade do jejum do Ramadã. Os irmãos veem que, lá no final, nós vamos ver que é bem diferente do nosso jejum. Pensando assim, aliás, jovens têm o costume de, dias antes do Ramadã, se dirigirem ao Egito, por exemplo, longe dos olhos das pessoas conhecidas, a pecarem à vontade, ou seja, eles, antes de começar o Ramadã, o jejum do Ramadã, eles procuram ir ao Egito e praticar várias coisas que não convêm, para depois eles retornarem, voltam para a sua terra e contam com um perdão dobrado da parte de Alá. Os irmãos veem como é que é. Parece. Então, desse jeito, eu vou lá, faço o que eu quero, volto e peço perdão. Mas, olha, enfim, enquanto alguns dizem que o perdão de Alá é incerto, essas pessoas que fazem isso, contam com a certeza de um perdão com peso dobrado. Ou seja, eles pensam, vou lá, eu faço tudo o que não devo fazer, aí eu volto, peço perdão e o Alá vai me perdoar dobrado, né? Então, a gente vê como é que é o pensamento que eles têm sobre o Ramadã e o jejum que eles praticam, né? Um exemplo, quais são os problemas do Ramadã? Algumas pessoas passam a noite acordadas porque passaram o dia dormindo, período em que estão em jejum. Ou seja, eles fazem o jejum durante o dia, mas estão dormindo, né? E comem à noite. É mais fácil, né? A abstinência total de água provoca o ressecamento e a rachadura dos lábios, que depois virão a sangrar, principalmente em regiões muito quentes, ou seja, onde é muito quente, a pessoa, quando abstém da água, dá essas provocações. Quando nós estivemos na viagem indo para Bangladesh, nós passamos ali em Dubai, que era a conexão, e realmente ali, meus irmãos, é muito, muito quente. Nós tivemos ali dias à noite, era mais ou menos 11 horas, meia-noite, era o horário que a gente estava saindo para ir para o aeroporto, né, para pegar o avião. Estava muito quente, estava na faixa de 97, 98 Fahrenheit,
A nossa temperatura é muito seco. E durante o dia, nós estávamos se locomovendo lá, chegava a 107, 109, é muito quente aquela região. Então, eu imagino eles fazendo jejum, não podendo tomar água, essas coisas mais, a desidratação deve ser muito grande, né? A população fica vagarosa para trabalhar, as pessoas ficam mais lentas para trabalhar, as pessoas ficam mais doentes e os atendimentos hospitalares e de emergência aumentam significativamente nesse período. O índice de criminalidade aumenta. Esses são os problemas que acontecem no Ramadã. Em alguns países, quem for pego quebrando o jejum é preso e até agredido. Meus irmãos, tem um lugar do Oriente Médio, eu não lembro onde que é, acho que é em Catar, se eu não me engano, que eu estava vendo uma reportagem, que a pessoa, quando comete um crime lá, ou alguma coisa assim, ele é executado na praça pública ainda. Ele é cortado o pescoço dele na praça pública. Eu ouvindo isso aí comentei com a minha esposa, pleno 2024, essa lei existe ainda em alguns lugares. Então, é muito triste a gente ver alguns lugares ainda nessas condições, né? Nós vemos aqui que o atleta perde massa muscular e ganha gordura, né? Pessoas em diferentes partes do globo terrestre têm a sua rotina terrivelmente alterada. Nos países próximos ao Polo Norte, por exemplo, onde durante o verão os dias são longos e as noites curtas, durante o inverno e as noites são longas e os dias curtos. Este é um período ainda mais extenuante para eles. E o mais importante disso é o fato de Alá não ter previsto e nem citado isto no Alcorão. Será que o Criador do universo e de todas as coisas não sabia disto? Mas como, se foi Ele mesmo quem formou o planeta Terra? Ou seja, Ele não sabia que tinha variações de horários, variações do Polo Norte, para estabelecer o seu fuso horário para as suas religiões, né, as suas poder se ajuntar ali para poder fazer as suas rezas. Nesses casos, deve tomar como referência os fusos horários de um país mais próximos e mais equilibrados, ou então tomar como base o fuso horário da Meca, capital da Arábia Saudita. Então, eles tiveram que fazer algumas alterações no Alcorão para poder se adaptar a esses horários, né? Maomé certamente não poderia ter solucionado tal discrepância, uma vez que ele nem sabia da diferença dos fusos horários nesses países próximos aos polos. Ou seja, ele não sabe de todas as coisas do planeta Terra, então passou essa parte desapercebida de Alá, né? Então, após anos de Alcorão ser escrito, tiveram que criar mais uma emenda constitucional no Islã para resolver tal discrepância na falha de Alá, as chamadas fátuas. Aqui está, se os irmãos estiverem acompanhando, está em o profeta Muhammad disse: quando se inicia o mês do Ramadã, os portões do inferno são trancados e os demônios acorrentados. Assim não pode influenciar os homens a pecar. Olha o que eles fizeram. Quando se inicia o mês do Ramadã, os portões do inferno são trancados e os demônios acorrentados. Assim não pode influenciar os homens a pecar. Agora, para responder ao fato de que alguns continuam a pecar, os scholars, professores do Islã, afirmam que, olha, isso ocorre porque os demônios mais fracos continuam soltos. Porém, quem prendeu os demônios mais fortes não poderiam ter prendido os mais fracos. Então foi fácil resolver, né? Escreveu isso aqui, mudou.
está cientemente provado que o jejum é bom e necessário ao organismo, ajudando na desintoxicação do nosso corpo através da eliminação de líquidos tóxicos, toxinas e suor. Mas como eliminá-los sem a ingestão de água? Última noite do jejum é conhecida como a noite do poder, algo como o Natal ou Thanksgiving para o cristão, para os cristãos. As pessoas costumam vestir-se com roupas novas, compradas especialmente para esta data, e se reúnem com os outros familiares para terminar o jejum. Isto costuma ser uma grande festa para eles. Ou seja, os irmãos viram um rápido relato aqui de como eles começam, qual é o planejamento do Ramadã deles, do jejum deles, como é que eles fazem o jejum, qual é o propósito do jejum e como eles terminam o jejum. Juntamente, eles procuram se iniciar com as suas famílias e terminar com as suas famílias fazendo aquela grande festa, aquele grande banquete que eles fazem entre eles e proclamar que o jejum deles é bom, que o jejum deles vai perdoar os seus pecados e tudo mais, mas não é bem assim. Nós vimos aqui um rápido relato como é que eles se procedem e como eles se comportam também. Porque se você for ver, não adianta nada você jejuar 30 dias, pedir perdão e nos outros, durante o ano, você fazer muita coisa errada, você não executar aquilo que você aprende, aquilo que eles ensinam, né? Agora nós vamos para o nosso jejum e o nosso compromisso com o nosso Deus, que nós aprendemos aqui na nossa igreja. Que os irmãos vão ver a grande diferença do nosso jejum, quando nós jejuamos. Primeiro, a começar fazendo um rápido resumo aqui. Nós podemos jejuar qualquer dia da semana. O Senhor Jesus nos ensinou que nós podemos jejuar a Ele, jejuar com vários propósitos. Propósito da sua família, propósito das suas finanças. Você pode colocar o propósito da sua igreja, do nosso pastor, dos trabalhos da nossa igreja. Ou seja, nós somos livres para poder fazer o nosso jejum na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos livres para poder, eu quero fazer jejum amanhã, eu quero fazer jejum por uma semana, por 3 dias, por um mês. Eu sou livre para fazer, e o Senhor Jesus, Ele ouve o seu pedido, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor, aquilo que você precisa e necessita. Eu tenho sempre feito jejum em prol da minha família, uma vez por semana, para Deus abençoar a minha casa, abençoar os meus filhos, abençoar as minhas finanças, abençoar a nossa igreja, o nosso ministério. E quando nós fazemos o jejum com um propósito, com um objetivo, o Senhor Jesus ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor e Ele ouve o seu pedido. Jesus nos ensina que nosso jejum não é somente de alimentos ou bebida ou relações íntimas enquanto estamos nos consagrando. Jesus deixa claro que devemos sempre abster-nos de uma vida onde alimentos ou desejos da nossa carne. E é isso, aliás, que a palavra jejum significa, abster-se. Isso significa abster-se-nos do adultério, da prostituição, dos jogos de azar, das malícias, do amor ao dinheiro, do ódio para com o próximo, dos vícios e etc. O jejum também serve para nós pedirmos para o nosso Senhor nos livrar de todo esse pecado e de todas essas coisas que muitas das vezes querem nos corromper aí fora, quer nos incentivar a fazer coisas erradas que não agradam ao nosso Deus. E o jejum, o nosso jejum também, nós podemos incluir para o Senhor lhe guardar, para o Senhor não deixar você pecar, para o Senhor Jesus não deixar você cair no laço do inimigo aí fora, que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele quer muitas das vezes preparar um laço para você cair, mas nós temos que, muitas das vezes, no nosso jejum, orar, Senhor, me guarda, me livra para que eu não venha cair nos laços da tentação do inimigo aí fora, porque ele quer
justamente acabar com você, te derrubar e te desanimar, afastar do caminho do Senhor. Mas o jejum nos ajuda a entregarmos a nossa vida, a nossa direção nas mãos do Senhor, a abrir as portas para tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Significa levar uma vida constante de jejum e oração, para que quando formos expulsar um demônio, por exemplo, ele saia na autoridade do nome de Jesus e que no reino espiritual nossa ordem seja obedecida, tendo em vista também nosso bom testemunho e santidade. Nosso pastor sempre tem nos ensinado que nós possamos sempre andar direito nos caminhos do Senhor, para que a pessoa lá fora, quando ele olhar para você, ele vê a diferença no seu rosto, ele vê que você é uma pessoa sincera, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa temente a Deus. Ou você acha que qual tipo de jejum Jesus se referiu quando respondeu aos discípulos em Mateus 17, capítulo 17, 19 e 21, que está no seu estudo, diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Por isso que nós temos que estar com a nossa vida em consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque você não sabe o que você vai enfrentar, mas que você possa estar preparado para enfrentar as lutas do inimigo nas nossas vidas, que você possa ser usado por Deus para poder expulsar um demônio, às vezes expulsar alguém que está querendo fazer um mal para você. Às vezes você está no seu trabalho, você está no seu local de trabalho, e às vezes tem alguém que está fazendo mal para você. Mas que você possa ter o discernimento de Jesus e saber, aquela pessoa que está querendo fazer alguma coisa ruim contra a minha pessoa, eu vou orar e vou jejuar por aquela pessoa, para que Deus me dê graça, sabedoria e me guarde, para que essa pessoa não venha fazer nada de mal para querer me atingir. Seria o mesmo tipo de jejum dos escribas e fariseus, como com sua vida imoral e desregrada diante de Deus? Em Hebreus 12, 14 diz: ou seria uma vida de dedicação e santidade, sem a qual, aliás, ninguém verá o Deus. E aqui, mais uma vez, nosso Senhor Jesus nos mostra que com Ele está a excelência de todas as coisas. Jejuar é adorar a Deus e servir ao próximo, mesmo quando estamos empenhados em um propósito de oferecermos a Deus um período de abstinência alimentar, mostrando ao nosso Deus nossa condição de humildade e submissão à sua pessoa. O mês do jejum do cristão é durante o ano todo, que nem eu falei agora há pouco tempo atrás. 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Ou seja, podemos ter campanhas específicas em nossa igreja e ministério, como também estamos livres para fazê-lo sempre e quando desejarmos, segundo necessidades específicas, ou pelo sublime fato de queremos nos consagrar mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi aquilo que eu falei agora há pouco atrás. Nós podemos fazer o nosso jejum a hora que nós quisermos, nós somos livres para podermos dedicar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Partindo para a conclusão, é claro que temos muitos muçulmanos fiéis em sua conduta de fé. Muitos, até mais crentes e comprometidos que muitos cristãos. Nós vemos que realmente existem aqueles que são bem fiéis na sua religião, eles têm na sua religião. Como nós também, nós temos muitos cristãos que são fiéis na nossa religião como crentes. E eu sei que quando nós somos fiéis,
o Senhor sempre tem nos abençoado e nos guardado. Mas, conhecendo as inconsistências de mais um dos vários ensinos do Islã, cabe a nós cristãos e esclarecedores da palavra de Deus apresentar-lhes o Evangelho de Cristo, que, no princípio ao fim, é o poder de Deus para salvar e perdoar e libertar todo aquele que crê. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não importa o calendário usado, se solar ou lunar, ou o fuso horário, ou a estação do ano, ou o país em que se encontra o pecador. Cristo está sempre pronto a salvar e perdoar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Meus irmãos, os irmãos viram a diferença de o jejum do Ramadã e do nosso jejum. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado no seu coração e que, através desse ensinamento, desse estudo desta noite, que nós possamos nos esforçarmos mais, nos dedicarmos mais a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão fazendo, eles estão crescendo mais e mais. E nós podemos fazer muito mais também. Orar por nós, orar pela nossa família, orar pela nossa igreja e orar por aquelas pessoas que estão se afastando, que não conhecem a palavra do Senhor, e aqueles que conheceram a palavra do Senhor e se afastaram, não estão mais no nosso meio. Nós temos acompanhado muitas coisas que têm acontecido no mundo. Os irmãos têm acompanhado quantas mudanças têm acontecido. Mas nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor e, através desse estudo, nós estamos vendo a diferença do jejum do Ramadã e o nosso jejum, como é que é feito. Eu tenho certeza que você jejuando, o Senhor vai abrir a sua mente, vai abrir o seu coração e você vai aprender muito mais e que o Senhor possa capacitar você e eu para podermos saber como falar com os muçulmanos. Muitas das vezes a gente fica tímido, fica com vergonha, mas que o Senhor nos dê graça, tire essa nossa timidez, essa vergonha, porque muitas das vezes a gente fica com vergonha de falar do nome do Senhor Jesus, mas eles estão falando, propagando o Ramadã e, que nem eu falei no começo, até mudando o calendário de eventos para poder promover o Ramadã. Que o Senhor Jesus Cristo possa falar nos nossos corações. Esse mês é o mês que nós vamos ter o nosso culto no final do mês, que é a Páscoa. O Senhor Jesus Cristo está ao nosso lado e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a cada um de nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade, nosso pastor.